Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Dileto e amado ouvinte, bom dia, Deus abençoe sua sexta-feira e seu final de semana. A sexta-feira, para nós católicos, dentro da nossa grande tradição, é um dia importante para a nossa espiritualidade e aperfeiçoamento da nossa configuração a Cristo sumo e eterno sacerdote, sacerdote vítima, que se entregou por nós na cruz, no madeiro do Calvário, para nos salvar. Sexta-feira, dia também de penitência, de jejum, dia de mortificação, de ascese e de sacrifícios, a fim de sermos verdadeiramente livres. Nós não podemos deixar que a carne, que esta inclinação que trazemos conosco em razão do pecado original, nos leve à escuridão. Há dentro de nós uma tendência enorme para nos jogar na sarjeta da ausência de Deus. É uma luta contínua, não podemos desanimar nunca. Quantas pessoas deixaram seus trabalhos nas comunidades, na sua paróquia, deixaram o seu grupo pastoral, seu grupo de oração, a catequese, tantos outros serviços, porque não foram capazes de vencer a carne. Preste atenção, se nós formos escutar aquilo que as inclinações que nós temos dentro de nós como concupiscência advindas do pecado original, a gente não faz nada para Deus. Tudo que é de Deus exige sacrifício. E a nossa carne, ela não quer o sacrifício. A nossa carne quer nos jogar na sarjeta dos prazeres passageiros que não leva o ser humano a lugar nenhum, a não ser a tristeza e ao vazio. Qual deve ser o coração, o interior de uma pessoa dependente das drogas, dependente do alcoolismo, dependente da prostituição, dependente da pornografia? É um mundo estranho, é um mundo triste, é um mundo de solidão. Não vai me dizer que um drogado, que um dependente, seja uma pessoa que sente a maior realização espiritual em sua vida. Não é isso. É sofrimento, é tristeza, é desatino e incapacidade de vencer a si mesmo. Daí a importância desta dinâmica do sacrifício, da penitência nas nossas vidas. Quem não pode fazer jejum, quem já está depois dos 60 anos, mas você não está isento de fazer penitência, fazer alguns sacrifícios, renúncias, que vão dando fortaleza ao seu espírito em relação àquilo que a matéria nos propõe. O fechamento ao outro, o fechamento ao sofrimento do outro, o fechamento contra as injustiças e por aí vai. Nós precisamos sermos libertos de tudo aquilo que nos agarra neste mundo, das realidades que brotam dentro de nós mesmos em razão da nossa contaminação com o pecado original, que apesar de ter sido perdoado no batismo, mas as suas consequências estão dentro de nós. Isso é a maior certeza que nós temos. A sociedade atual é uma sociedade que vai se tornando fria, cada vez mais. A internet mal usada está acelerando esta frieza das pessoas. Está vindo aí a metaverso, que é uma nova realidade virtual da internet que vem para dominar as pessoas, para tirar-lhes a verdadeira liberdade para amar a Deus e ao próximo. Como você vai viver no universo meramente virtual? Como você vai se realizar como pessoa dentro desse universo?
Isso é impossível de trazer a paz para as pessoas. Querem fazer com a humanidade uma humanidade zumbi, uma humanidade estranha, sem sentido em suas vidas. É isso que nós estamos vendo dentro dessas prerrogativas. Isso aí, se você for estudar o foro de Davos, foro econômico, os grandes conglomerados, toda esta dimensão aí da nova ordem mundial, a verdade é que desejam fazer da humanidade uma humanidade de controle, onde as pessoas perdem a sua liberdade e mergulham na satisfação de suas vidas nessas coisas inexistentes. Por isso eu sempre digo, toda essa mentalidade, esse grande esforço da nova ordem mundial para estabelecer, juntamente com a ONU, essa coisa toda, esse novo reset agora no ano 2030, essa mudança radical da humanidade, isso tudo é natimorto. Isso já nasceu morto. Isso não funciona. O ser humano é obra divina, é templo do Espírito Santo. Não adianta o ser humano querer ocupar esse lugar de Deus dentro do coração das pessoas. Mais cedo ou mais tarde, esse gigante pé de barro vai cair. Já nasce morto, mas é um defunto que vai fazer muito estrago na humanidade até que alguém o consiga sepultá-lo. Enquanto isso, nós cristãos devemos primar pela nossa liberdade em Cristo. Nós devemos ser livres e fiéis em Cristo. Vivemos no mundo hoje um renascimento de tirania que nos assusta. Tirania que usa da pandemia, usa da vacina, usa de tudo isso para castrar a liberdade das pessoas. E nós estamos entrando num caminho muito perigoso. Nós cristãos precisamos orar e não perder a nossa esperança, porque o tempo é também de esperança, mas não podemos nos tornar escravos daquilo que vai corromper até mesmo a nossa salvação eterna. A igreja sempre primou pela liberdade. Os mártires morreram, deram seu sangue em razão da busca da liberdade, da fidelidade a Cristo. Essa regra, ela é uma regra de ouro. Ela é para sempre. Cristão não é para ser fiel aos tiranetes deste mundo. A gente vê aí essa loucura desse passaporte vacinal e querem aplicar isso a todos os cantos da sociedade. Isso é perigoso, muito perigoso. Nós, como igreja, não podemos embarcar nisso, não. Lá na frente nós vamos ter uma decepção muito grande, porque o mundo nunca é capaz de oferecer aquilo que só Deus pode oferecer, que é a nossa liberdade e fidelidade a Cristo, o único caminho que dá sentido à vida da pessoa humana. Vamos escutar o Evangelho de hoje. O Santo Evangelho desta sexta-feira, Mateus 11, 16, 19. Disse Jesus às multidões: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas na praça que gritam para os colegas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João que não come nem bebe e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe e dizem: é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Aqui o que nós podemos meditar é que esta nossa geração de hoje, esse mundo nosso de hoje, é um pouco isso. É um mundo que vai se tornando insensível. Pensa somente na matéria, no dinheiro, nos prazeres. Isso nos assusta. Nós ficamos preocupados com isso,
pois estamos vendo cumprir diante dos nossos olhos toda esta finalidade das grandes conglomerações econômicas que querem produzir esse marxismo, esse comunismo inclusivo e toda esta nova ordem mundial, esse movimento tão antigo, mas agora tão renitente. Nós vemos nisso um grande perigo para a nossa fé, uma grande estratégia para destruir os valores caros à Igreja de Cristo, que ajudou a forjar a civilização ocidental. São os valores da família, os valores da fé, os valores da liberdade das pessoas, os valores sobrenaturais, a prática das virtudes e dos bens. Tudo isso está sendo hostilizado, jogado fora. A gente vê essas caricaturas que fazem de nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora mundo afora. A pergunta que eu faço é por que eles não fazem as caricaturas com Maomé? Por que o mundo islâmico, que tem radicalidades tremendas, não é questionado por esses grupos? Por que só a igreja, só o cristianismo? Mas isso faz parte desta etapa, essa etapa de destruição de todos os nossos valores ocidentais. Querem a todo custo suprimir o cristianismo, suprimir a nossa fé. E nós achamos que não, que o mundo é assim mesmo. Se assim continuarmos, nós podemos ter um baque muito grande na vida daqueles que creem em Cristo nos próximos anos. Por isso a solução está numa oração mais viva, num cristianismo mais propositivo, mais firme e numa volta urgente àqueles valores serenos e profundos da evangelização. É preciso evangelizar as crianças, os adolescentes e os jovens. E nós não estamos dispensando as forças necessárias a isso. É preciso ter esse cuidado. Do contrário, nós vamos ver a nossa religião, a nossa fé, sendo cada vez mais espizinhada. Não percamos a nossa candura cristã, a nossa esperança. Vamos dizer sim à liberdade e à fidelidade a Cristo, e não vamos submeter nossas vidas à tirania daqueles que querem exercitar o controle e o domínio das pessoas, que é próprio desses sistemas pagãos, inimigos da liberdade, inimigo do povo, que se apresenta com um sorriso, mas por trás as farpas estão preparadas para sangrar aqueles que aderem a esse tipo de tirania. Que Deus nos livre do mal e que nós possamos firmar nossos pés na estrada livre de Jesus. Amém. Pai de bondade, nesta manhã quero orar por todas as pessoas que estão oprimidas, que estão sofridas, angustiadas, sem paz, sem vida, que estão deslocadas dos seus caminhos de paz e de bem. Abençoa, Pai Santo, todos os que sofrem, todos os que passam por momentos de dores e sofrimentos em suas vidas. E esta sexta-feira, em que todos nós juntos vamos oferecer um sacrifício a Deus pela fé, pela superação das dificuldades neste mundo, nós possamos criar essa grande comunhão de amor a Jesus em favor dos que sofrem. Ame a Cristo. Dai, Senhor, a nós este amor a Cristo, esta fortaleza a Ele. E abençoa os que estão tristes, desanimados e às vezes sem rumo na vida. Que o nosso dia, Senhor, seja um dia de olhar para o Teu Filho Jesus, que nos libertou de todas as correntes e amarras deste mundo. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém.
Até amanhã, se Deus nos permitir.